História de pescador. Severino era um homem que adorava contar histórias fabulosas. As pessoas se divertiam com seus exageros e todos os domingos, no coreto da praça, às 5 horas da tarde em ponto, lá estava Severino cercado pelos seus espectadores atentos. Um dia, para a tristeza de todos, Severino foi ter lá no céu. A choradeira foi geral e o coreto, que dantes era ponto de alegria, se fazia agora o lar da lembrança triste da ausência do contador de fábulas. Um dia, Carlinhos, de 8 anos, seu maior fã, passeava pela praça quando ouviu um psiu que veio lá do coreto. Para seu espanto, Severino, sorridente, estava lá dentro. Carlinhos correu até lá e Severino lhe disse: "Passe um recado para todo o vilarejo. Diga para eles que domingo, às 5 horas da tarde em ponto, eu vou estar aqui no coreto." Carlinhos, eufórico, correu por todas as ruas avisando a população. Mas tudo o que conseguiu foi alguns risinhos ou um "Deixa de inventar histórias, menino." Triste, ele foi para casa e seus pais o proibiram de tocar no assunto. Apesar de ninguém acreditar no Carlinhos, disfarçadamente, todos estavam passeando na praça por volta das 17 horas, inclusive Carlinhos. E exatamente às 17 horas, um psiu bem sonoro foi ouvido por todos, e lá estava Severino no coreto. Todos correram para lá, alvoroçados e indagando como aquilo era possível. Severino explicou que, apesar dele ter morrido, ele estava vivo, e que sua casa agora era num lugar muito alegre e bonito, lá no céu. Disse também que o inferno não existia, que era só história de pescador. Mas é que tem muito humano que nem sabe o que é um anzol, que só pesca coisa ruim no dia a dia e leva tudo para casa. Por isso, aqui na terra vive no inferno, e quando vai para o céu, leva tudo junto. Daí é de se supor que o céu vire o inferno. Carlinhos então perguntou se ele continuava contando histórias lá no céu. Severino explicou que seu trabalho era doutrinar crianças, contando bonitas histórias sobre a vida de grandes mestres e de inúmeros homens santos. O povo ficou encantado e todos pediram para Severino contar uma delas. Então ele começou a contar. Havia um homem santo que há muito tempo era adorado e muito respeitado pelo povo de uma pequena cidade. Um dia, ele passeava às margens de um lago quando um jovem cego pediu para que ele restituísse sua visão. O mestre olhou profundamente nos olhos do jovem e disse: "Mas já podes ver. O que quer que eu faça mais?" O jovem, então, envolto em trevas, meio confuso, indagou: "Mestre, ainda estou cego. Por que zombas de mim?" "Zombam de ti aqueles que te fazem acreditar em tua cegueira. Em verdade, vos digo, aquele que só vê o que não é Deus, mesmo enxergando, é cego. Mas aquele que só tem olhos para o nosso Pai, que está no céu, mesmo cego vê." O jovem, então, numa profunda introspecção, começou a buscar algo perdido. Achou uma trava e a removeu. No mesmo instante, seus olhos se transformaram em 2 fontes de luz. Meus irmãos, por muitas vezes, escutamos inúmeras histórias de pescador. De algumas damos risadas, com outras nos assustamos, mas por vezes nós a carregamos dentro de nós como se fossem reais, mas elas não são. Vasculhem lá dentro e poderão encontrá-las em formas de travas, que apesar de não estarem em nossos olhos, nos causam cegueiras. Povo querido, vamos continuar pescando nossas dádivas no grande oceano da vida, para que um dia as nossas histórias possam servir de exemplo
para as gerações vindouras, assim como foi para nós as histórias dos pescadores que seguiram Jesus. Severino foi se desintegrando no ar como um bonito raio de sol que se põe no horizonte. A aparição de Severino virou lenda, uma lenda que nosso amigo já adulto, professor Carlos, adorava contar em suas aulas. Bem, assim são as histórias de pescadores que pulam de geração em geração. Quem sabe o que é verdade ou não? Para a mente, às vezes tudo parece real, mas o real só aparece no coração. Quando você for contar uma história sobre alguém, pense bem. Será que a pescaria vai ser boa para quem estiver escutando? A rede dessa pessoa irá se encher com dádivas ou travas? Da mesma forma, fique atento. Se alguém vier com alguma história de pescador, não jogue sua rede até ter certeza de que é peixe e não cobra do mar. Nesse mundo, tem peixe para todos. É só saber onde jogar sua rede. A prática ajuda, mas a intuição comanda. Sabe, por falar em intuição, eu conheço uma história fantástica de um cara que ia ser crucificado. Ele podia ir embora, mas seguiu sua intuição e foi para a cruz. Ah, essa você já conhece. Muito bem. Mas tem outra de um menino que crescia o nariz toda vez que ele falava mentira. Você também conhece. Mas essa daqui você não conhece. Ela é parecida com a do menino do nariz grande. Era uma vez você. Deus lhe disse: vá, meu filho, segue a tua consciência e seja feliz. Você foi, mas no meio do caminho, sua consciência foi para um lado e você foi para o outro. Então você encarnou, desencarnou, encarnou, desencarnou, até que um dia você e sua consciência tiveram um magnífico encontro e você foi feliz para sempre.